Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa aula prática para a gente entender como as opções inteligentes podem de fato ajudar a gente a ter grande rentabilidade dos nossos investimentos. Bom, para começar essa nossa super aula, a gente tem que começar do início, a gente tem que começar do começo. Então, a gente precisa fazer uma preparação para a gente escolher os melhores ativos, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela do passo a passo do que a gente precisa fazer. Vamos lá. Então, estou compartilhando uma telinha aí com vocês. A primeira coisa que, quando a gente vai falar em opções, a gente precisa fazer, né, é pensar em preparação, tá legal? A questão da preparação, ela é muito importante. Por quê? Porque é nessa preparação que você vai identificar o ativo. E como que você vai identificar o ativo dentro dessa preparação? Você começa ela com uma análise técnica daquele determinado ativo. Então, a análise técnica é para que você aprenda a ter uma referência, um range, e veja se aquele ativo está numa situação que pode ser boa ou pode ser ruim para que você possa estar operando. Tá legal? Outra coisa importante é, depois que você fez a análise técnica, marcou os ativos que você acha interessante, você precisa entrar na ferramenta e fazer uma configuração dos filtros, ou seja, escolher os filtros que você deseja fazer. Mas a gente vai fazer esse passo a passo, todos juntos, todos tranquilos aqui, para que vocês possam entender a ferramenta, tá legal? Bom, então agora vocês estão vendo aí uma telinha do Profit, certo? O que é essa telinha? Deixa eu ter certeza aqui que vocês estão vendo essa tela, né? Vamos lá. Ótimo. Então, o que é importante vocês entenderem aqui nessa telinha? Que vocês vão escolher os ativos dos quais vocês vão procurar as opções, tá legal? Então, você pode colocar lá todos os ativos, marcar todos os ativos que você acha interessante, sempre olhando no gráfico diário, tá? Então, por exemplo, eu acho que Ambev é interessante. O que é importante aqui dentro desse contexto de análise técnica? Vamos fazer algo aqui bem profundo para vocês começarem do jeito certo, tá? Então, no primeiro passo que a gente está falando aqui sobre análise técnica, tá? Fazer uma análise técnica daquele determinado ativo, a gente vai procurar o quê? Você sempre vai buscar entender um pouco de fundamento, o que a companhia faz, etc. Mas como são grandes companhias, tudo isso é mais ou menos bem precificado, né? Então, você vai buscar dentro da análise técnica o momento de você montar aquela carteira, o momento de você montar aquelas operações, tá legal? Como que você vai fazer essa análise técnica? Essa análise técnica a gente vai fazer assim, ó, através do range, tá? Então, se você não sabe nada de análise técnica, não se preocupe, que agora você vai aprender um negócio monstruoso. Então, pensa o seguinte, essa distância entre os níveis de preço que eu coloquei aqui, a gente vai chamar isso daqui de range, tá legal? O que é o range? O range é a faixa de preço que um determinado ativo está negociando. Digamos que esse ativo ele estava aqui neste atual patamar e veio sambando ali, e veio subindo um pouquinho mais, e caindo um pouquinho mais, e subindo um pouquinho mais, e aí ele caiu tudo de novo, e aí depois esse ativo ele fez isso aqui, pá, e chegou aqui no topo, tá legal? Então, o que é um range? Tá? Um range é a faixa de preço que aquele determinado ativo ele está oscilando,
Tá legal? Então isso daqui é um conceito muito importante para a gente determinar o momento da gente fazer a operação com opções. Então, a gente tem que primeiro identificar um range que aquele determinado ativo está negociando, ou seja, uma faixa de preço que aquele determinado ativo está negociando ao longo do tempo. Então a gente tem aqui um range principal, né? Que é uma faixa de preço que ele está negociando, que a gente identificou. E depois a gente vai ter aqui suportes e resistências intermediárias. Tá legal? Então, o que é um suporte e o que é uma resistência? Guarde o seguinte: tudo que estiver acima do preço, é uma resistência. Tudo que está abaixo do preço é um suporte. Tão simples quanto isso. A gente precisa ser objetivo aqui dentro deste patamar aí que a gente está olhando. Então, por que isso é importante? Isso é importante por quê? Porque se você estiver montando uma operação de trava de alta, trava de baixa, se você estiver vendendo uma put, apostando que aquele determinado ativo ele não vai mais desvalorizar ou vai desvalorizar muito pouco, você vai entender qual faixa de preço aquele determinado ativo pode oscilar. E isso vai gerar uma classificação para você. Então, por isso que é tão importante você entender e montar as faixas de preço. Então, a preparação ela começa com a análise técnica, com a análise gráfica, uma análise profunda de você saber minimamente traçar os suportes e resistências para você entender o range. E aí, o que acontece? Dentro desse range, você sabe que quando o ativo está aqui no topo do range, você vai operar mais vendido, tá? Por quê? Porque a chance dele desvalorizar quando ele atingiu esse patamar é maior. E quando ele estiver neste outro patamar aqui, você vai atuar mais comprado. Por quê? Porque você quer comprar barato e você quer vender caro. Então, essa é a questão do momentum, que ela é extremamente importante quando você vai escolher uma determinada empresa para que você possa atuar. Então, toda a nossa preparação, ela tem que começar na análise técnica, com a análise gráfica daqueles determinados ativos que você acha interessante. Você seleciona aqueles determinados ativos que você acha interessante para que você possa atuar. Entendendo o conceito de range, que o preço, que é a faixa de preço onde os ativos estão negociando, e que se ele estiver na faixa mais alta, você vai operar mais vendido, e se estiver na faixa mais baixa, você vai atuar mais comprado. Isso faz com que você tenha boas perspectivas e bons sinais, né, para que você possa comprar e vender os ativos com maior precisão. Beleza? Dito isso, vamos pegar aqui alguns exemplos bem legais para que vocês já possam andar com isso. Então vamos lá, vamos pegar aqui o que aconteceu com Ambev na crise do corona, por exemplo. Então a Ambev estava negociando aqui nessa faixa de preço a maior parte do tempo, que é a faixa dos R$17, como vocês podem ver. Depois ela deu uma escapada, foi até os 22, voltou para aquele patamar, e aí a gente teve ali uma oportunidade gigante, né, na crise do Covid, a Ambev ter ficado muito abaixo do preço histórico que ela vinha negociando. E aí quando você vai traçar o range, a faixa de preço grande que esse ativo está sempre negociando, você vai ver que ele está a maior parte do tempo negociando entre R$16 e mais perto de R$11, R$12. O que isso significa? Significa que a faixa de R$11, R$12, você pode buscar opções, né, que atinjam aquele determinado preço. Mas depois a gente fala disso. Mas é importante a gente classificar o que está acontecendo com aquele determinado ativo. Então, o que você sabe, né, quando você vai aqui olhar a Ambev? Já tracei aqui os suportes e as resistências, o range que o ativo está operando. Então, você está olhando o que aqui? Ambev está no topo do range. O que você prefere? Comprar Ambev a R$15, R$16 ou comprar Ambev a R$11?
Que você tá louco? Comprar Ambev é R$11, o papel tá R$15. Você não sabe se ela vai cair até lá. Então, o Ambev, você pode pegar e selecionar ela. Vamos marcar aqui, né? Ver se a gente acha uma opção de Ambev, tá? Então, vou marcar aqui no Excel. Vamos abrir aqui o Excel. Ó, vamos olhar aqui. Ambev. Então, Ambev está na seguinte situação. Ela tem ali como um high os R$16, tem como uma região mediana ali a faixa dos R$13,50, certo? E a região de R$11,50 seria o melhor preço para você comprar Ambev. Vamos olhar um outro ativo aqui, por exemplo, Cielo, tá? Cielo é legal porque a gente fez várias operações muito interessantes com Cielo. Então olha que legal, bacanérrimo aí, Cielo. Ela tá no low histórico dela, tá? No low. Então o que acontece? Ela tá oscilando nesse momento dentro dessa faixa de R$4,05,30. Então o que acontece? Pô, qualquer coisa abaixo desses 3,85, desses 3,70 pode ser interessante. Então aqui, ó, no caso de Cielo, o que a gente tem? Ela tem ali um high de 5,31, tá legal? Tem ali um médio perto dos 4,50 e ali é perto do low a 3,70, ou seja, qualquer coisa abaixo dos 3,70 seria um patamar interessante para eu buscar alguma operação dela para comprar, tá legal? Então vamos buscar outra empresa que está nessa situação, Cogna. Todo mundo fala de Cogna. Então olha só que interessantíssimo também, ó. Cogna tá aqui, ó, perto de um low importante. Vou apagar um pouco dessas linhas, ó. Vou limpar os estudos e vou fazer de novo aqui com vocês. Vamos lá. Pronto. Ficou bonitão. Então, o que a gente precisa definir? O range. Sabe que aqui tem uma região que ela tá no low forte e sabe que aqui é uma região onde ela ficou cara, ou seja, Cogna a R$10 estava numa região de bastante estresse, tanto é que ela chegou a voltar perto desse preço aqui e teve uma região de bastante estresse. Então, ó, vamos marcar ali Cogna também, né? Ó, outro ativo interessante, Cogna, outro ativo interessante, que está com 10,17 de máximo, uns 6,50 ali de meio e uns 4,50 para baixo de mínima, tá? Que é um low mínimo, ou seja, abaixo de 4,50 qualquer patamar pode ser interessante você fazer alguma coisa. Vamos olhar BBAS3. BBAS3 também é bem legal. Olha aí o Banco do Brasil, que bonito. Se você pega ele historicamente, né? Ó, historicamente, ele está trabalhando, chegou a passar esse patamar, né? Ele mudou de patamar e aí ele começou a oscilar na faixa de 22 a R$48. E aqui está numa região que é um meiozão, né? Uma meiuca. Mas qual o melhor preço para você comprar Banco do Brasil? O melhor preço para você comprar Banco do Brasil seria ali mais perto de 27. Então, ó, a gente pode marcar aqui, ó, BBAS3, tá legal? Vamos colocar ali 48, uns 33 e aqui 27. Então, por que essas marcações, a gente está fazendo essas marcações? A gente está fazendo essas marcações para quando a gente for pesquisar as opções, a gente entender quais opções a gente vai buscar. Então, por isso que é importante fazer essas marcações, né? Por isso que é importante a gente montar essa linha com vários ativos, tá legal? Então, aqui é a preparação. Você começa fazendo um estudo dos ativos que você acha interessante. E aí você vai montando vários, não é um, pode ser BBDC, pode ser Braskem, BRKM, quando você pega aqui, ó, BRKM, também
está e é um ativo interessantíssimo, né? Se você pegar aqui, ele está nessa faixa de preço, né? Perto dos R$20, uma situação extremamente atrativa também. Então, você vai montando uma série de ativos que você acha atrativo para você identificar o que está acontecendo com aquele determinado ativo. E aí você vai marcando o preço mais próximo que ele está. É importante. Então, ó, o Banco do Brasil está aqui, Cogna está aqui, Cielo está nessa meiuca aqui, Ambev está nessa meiuca aqui, tá legal? Então, por que isso é importante? Para você saber se esse ativo está mais perto do high ou se ele está mais perto do low. E aí, com isso, você vai escolher se você vai estar mais comprado ou se você vai estar mais vendido. Tá legal? Então, essa primeira parte, né, da preparação, ela é extremamente importante. E na próxima aula, o que a gente vai ver? Bom, depois que a gente escolheu esses determinados ativos, que a gente fez a escolha desses determinados ativos, a gente vai analisar as opções. A gente vai entender um pouco mais, né, do ponto a ponto ali do sistema, o que o sistema mostra para a gente, e vamos aprender a configurar, né, os filtros, ajustar esses filtros para que a gente possa ver. Então, essa aula, na prática, a aula 1, é o primeiro passo que você deve fazer. Escolha os ativos, classifique os ativos, monte o seu planejamento, que é extremamente importante, e aí na próxima aula a gente vai falar sobre os filtros, as configurações das opções para ficar aí disponível para você. Beleza? Valeu aí, turma. Um abraço, fiquem com Deus.